Olá pessoal, vamos aqui fazer um estudo de uma angiotomografia de crânio, observando alguns detalhes, principalmente para quem utiliza aí o chamado teste bolos, ao invés do bolos track, ok? Quando nós vamos fazer esse tipo de exame, ele nos dá esse protocolo aqui, tá? Nós fizemos algumas modificações aqui que nós vamos falar, principalmente para a realização do exame. Mas a primeira informação é que nós fazemos o nosso topograma, né, uma imagem em perfil de crânio, para que nós possamos fazer a programação para início e fim de cortes, tá? Nós fazemos uma imagem sem contraste. Geralmente, quando você utiliza o bolos track, é interessante você pegar até a parte medial do pescoço aqui, para que você possa fazer a programação aqui nas carótidas. Mas quando nós utilizamos o bolos track, teste bolos, não tem toda essa necessidade. Nós vamos entender o porquê disso, tá? Quando nós fazemos a imagem varredora, nós temos essa volumétrica aqui, ó, uma volumétrica do parênquima cerebral, tá? E aí nós conseguimos ter essas informações aqui. Nós fazemos as reconstruções, né, das imagens, uma imagem aqui no plano coronal, ok? E aqui no plano sagital, né, do parênquima cerebral. Tá? Esse protocolo geralmente ele é feito para avaliação da região arterial, geralmente polígono de Willis, ou parte venosa. Nós precisamos observar a indicação quando o médico for solicitar. Agora vamos entender algo que é muito importante aqui, principalmente para a realização desse exame de angiotomografia de vasos cerebrais, quando nós utilizamos o teste bolos. O que acontece? Se você trabalha num aparelho que utiliza o teste bolos, quando você faz o teste bolos para saber quanto tempo que o contraste vai demorar para estar em determinada estrutura, você injeta aproximadamente 20 ml de contraste. E o retorno venoso cerebral ele é muito mais lento. Então o que acontece? Quando faz esse teste bolos, você contamina toda a imagem, caso for solicitado uma angio na fase arterial. Então você não vai conseguir ter uma informação adequada. Então, para quem utiliza-se desse aparelho com o teste bolos, você não pode, quando a indicação for para angio arterial, você não pode usar o teste bolos, porque senão você vai perder todo o exame. Então o que nós devemos fazer? Nós precisamos usar um pouco da nossa prática dentro da área de tomografia. O que nós podemos fazer? Por exemplo, quando nós fazemos uma imagem voltada para angiotomografia de aorta torácica, se você utiliza aí um fluxo de 4 ml por segundo, provavelmente, dependendo do paciente, em torno de 11 a 12 segundos após a injeção do contraste, esse contraste ele vai estar no arco aórtico. E ali nós temos, saindo do arco aórtico, as artérias que vão levar sangue ou o contraste para a região do crânio, tá? Então, o que nós precisamos fazer? Usar essas técnicas, essas informações. Por quê? Se com 11, 12 segundos o contraste está no arco aórtico, com 13, 14 segundos, provavelmente ele vai estar na região do crânio. Então, nós precisamos trabalhar com o nosso delay dessa forma. Então, por exemplo, aqui nesse exame aqui, foi utilizado um fluxo de 3,5, tá? E aqui nós utilizamos um delay de 18 segundos, ainda foi um delay um pouco alto. Por quê? Para que nós não contaminássemos a informação
arterial, né? Então aqui a gente sabe que nesse exame aqui ele já ficou um pouco venoso. Olha aqui, ó, a gente consegue observar aqui são veias na região do crânio. A gente sabe no sulco aqui tem um pouquinho de contraste, ó. Então essas regiões aqui onde tem essa informação de contraste significa que o exame ele ficou um pouco passado, ele ficou também um pouco venoso. Mas por quê? Porque nós estamos fazendo a imagem, vamos dizer, um pouco no escuro para não contaminar todo o exame. Mas aqui, quando nós observamos toda a estrutura aqui, ó, nós conseguimos ver que os vasos arteriais das comunicantes, elas ficaram bem contrastadas, tá? Ó, nós conseguimos observar aqui, ó, as comunicantes bem contrastadas. Ó, aqui eu tenho a artéria basilar bem contrastada. Aqui eu tenho as carótidas internas bem contrastada aqui, ó, nessa região do cerco cavernoso, tá? Então o que que acontece? Aqui, principalmente nessa região aqui, ó, da região da hipófise, se ela ficar passada, essa imagem aqui, se tiver alguma patologia, principalmente nas artérias, o médico ele não vai conseguir dar um bom diagnóstico, né? E também em outras regiões aqui das artérias, porque aí fica uma imagem um pouco mais passada. Então aqui o que nós fizemos? Nós fizemos com 18 segundos o nosso delay após a injeção do contraste. Se nós fizéssemos com 15 ficaria adequado. Lembrando que esse exame aqui ele foi feito sem usar o teste bolos e sem usar o bolos track. Por isso que nós temos essa imagem um pouco passada. Reforçando que quando utilizamos o teste bolos, nós vamos perder muitas informações aqui, porque a imagem, quando utiliza-se o teste bolos, ela vai ficar mais venosa. Então olha aqui, essa aqui já é uma imagem bem mais venosa, tá? Ó, vou dar uma janelada aqui. Ó, vamos lá na região a qual nós tínhamos falado, né? Região onde nós temos as carótidas internas. Ó, aqui a gente já perde um pouco da informação. Ó, elas ficam muito sobrepostas, porque o contraste já chegou aqui na região da hipófise, tá? E aí fica um pouco mais complicado do médico avaliar, porque se tiver alguma patologia aqui, ele não sabe avaliar se tem essa patologia, ou se é porque o contraste ele ficou mais tardio, enfim. Por isso é importante, quando nós utilizamos o teste bolos, trabalhar com essa informação aqui mais no escuro, né? Vamos tentar trabalhar aqui sem fazer esse teste para saber quanto tempo que o exame o contraste ele vai demorar para estar nessa região, tá? Então sempre que você for fazer essa angiotomografia de crânio e utiliza-se o teste bolos, preste atenção, não use o teste bolos. Às vezes, se for possível, converse com o médico radiologista do local, porque às vezes ele não sabe como que funciona o procedimento do setor, tá? Para que você consiga fazer um exame aí no tempo correto e ele ficar arterial e o médico conseguir aí dar um laudo melhor. Por mais que ele fique um pouco passado, igual ficou esse exame aqui, é melhor você dar uma imagem para o médico dessa forma, sem usar o teste bolos, do que usar o teste bolos e dar uma imagem mais tardia, tá ok? Então, esse foi o nosso estudo voltado para a angiotomografia de crânio. E aí, qualquer dúvida, estamos à disposição. Grande abraço a todos.